de Deus. Então, isso é muito maravilhoso. Graças a Deus por isso. E hoje eu quero trazer uma palavra que já está há dias no meu coração, chegou o momento oportuno para ela. E ela se chama, eu vou dar o nome de redirecione, para você lembrar de redirecionar, tá bom? Redirecione, esse é o tema da palavra. Nós já vamos orar, mas eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 10, versículo 20. Hoje nós vamos ver bastante Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Vou ler o 17 para você entender o contexto. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Então Jesus trouxe todo o contexto de quem ele era, do que ele poderia fazer. E aí no versículo 20, que é onde eu quero chegar com você, diz assim: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Agora nós vamos orar. Fecha os teus olhos por um instante. A palavra ela vem como cura, como entendimento de um passado. Ela vem como força para o seu presente. E ela vem como proteção para o nosso futuro. E é assim, Senhor, que nós nos dispomos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a receber e a interpretar a Sua palavra conforme a necessidade peculiar do nosso coração, conforme o pão que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos aqui. Em nome de Jesus, que ela seja cura, força e proteção para a vida do teu filho e da tua filha nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Por que eu coloquei o tema dessa palavra como redirecione? Nós vamos percebendo as dificuldades do dia a dia que cada um vai enfrentando. E aí Deus vai trazendo as respostas conforme as nossas necessidades. Há um texto em Malaquias 4, capítulo 2, que eu gosto muito, que diz que para aqueles que creem, nasce o sol da justiça trazendo cura em suas asas. E cura é provisão, cura é a resposta para uma necessidade. Então, conforme nós vamos caminhando nessa vida, Deus vai trazendo respostas e provisão às nossas necessidades. E hoje nós vamos aprender com Jesus ferramentas para circunstâncias novas nas nossas vidas. Então nós precisamos desenvolver uma percepção espiritual das coisas que acontecem na nossa vida. Aqui nesse texto, esses 70, eles voltaram cheios de alegria, porque muitas coisas haviam acontecido na caminhada e em determinada jornada que eles foram fazer. Jesus veio e falou assim: ei, para tudo. Não fiquem alegres porque os demônios se submeteram a vocês, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está rolado nos céus. Jesus redirecionou a situação daqueles 70, por conta da percepção espiritual, por conta de um entendimento, de uma sabedoria espiritual. O tempo todo Jesus conectava as pessoas e nos conecta hoje na terra e no céu. E essa percepção de terra e céu, nós não podemos perder e precisamos melhorar.
Nós estamos em constante evolução. A nossa percepção das coisas da terra, nas coisas do céu, precisa evoluir também. Seja para as suas circunstâncias de hoje, seja para as circunstâncias do amanhã, nós precisamos ter aquele feeling, ter aquela sabedoria, ter aquela percepção de também olhar para o céu. Como isso é no céu? Como resolver isso no céu? Certa vez eu atendi uma mulher, muitos casos, mas uma vez eu atendi uma pessoa próxima que tinha passado por uma traição, e aí todas as pessoas próximas diziam para mim: manda largar, manda largar, manda largar, eu não volto nunca mais. Se fosse comigo, né? Quando nós passamos por traição, seja de negócio, seja amorosa, sempre alguém vem: eu de você fazia isso, eu de você fazia aquilo, eu de você fazia aquilo. E eu ali com a chave na mão para um aconselhamento. Se eu aconselhasse eu de você, eu daria um conselho para aquela mulher. Mas eu precisava ter a percepção do céu e não a minha. Então, naquele momento, olha, o mundo, as pessoas, a vida trata dessa forma, você tem legalidade para tratar, mas no céu existe isso, isso e isso. Então você pode fazer a sua escolha. Então o tempo todo nós precisamos dessa percepção. Com os nossos dízimos e ofertas, com a criação dos nossos filhos, com a nossa honestidade no trabalho, com a nossa vida espiritual, com o nosso ministério, o tempo todo. Nós precisamos evoluir na percepção das coisas dos céus. Ah, está tudo bem com a minha vida, está tudo bem, mas e nos céus? Então Jesus o tempo todo redirecionava as pessoas para que elas olhassem para as circunstâncias do céu. Por isso que essa percepção nós precisamos cada dia desenvolver mais, para que a cada vez nós estejamos mais fortalecidos e preparados para as armadilhas, ou para nos recuperarmos mais rápido. Quando você tem a percepção do céu, você se recupera mais rápido ou erra menos. Então, por isso que Jesus o tempo todo ensinava e discipulava, ensinando a evolução do pensamento, ensinando a evolução da forma de agir. O tempo todo Jesus redirecionava as pessoas para entender como o céu funciona, para que elas errassem menos ou se recuperassem mais rápido. Diga, o plano de Deus para mim é que eu erre menos ou recupere mais rápido. Você entra numa crise, todos nós entramos em crises por vários e inúmeros fatores em várias áreas da nossa vida. O que vai fazer você se recuperar mais rápido de uma crise é você redirecionar aquela circunstância para como o céu pensa. Eu de mim não iria hoje na igreja, mas como que o céu pensa? O céu pensa que eu devia estar na igreja, então eu vou para a igreja. Eu de mim não faria isso, mas como que o céu pensa? O céu pensa isso, então eu farei isso. O tempo todo, quando nós redirecionamos para as coisas dos céus, nós erramos menos e nos recuperamos mais rápido. E Jesus fez isso, redirecionou o foco daqueles 70 para a autoridade máxima, além de expulsar os demônios, mas para o nome deles arrolado nos céus. Tem muito mais coisa além de você receber proteção de Deus ou resposta para uma oração. Tem você ser um cristão, salvo, igreja, corpo de Cristo, amigo do noivo. Teu nome é rolado nos céus, salvação e vida eterna. Se fosse só para responder às nossas causas, nós não precisaríamos estar numa igreja fazendo culto a Deus, louvando. Por que nós louvamos? Para abrir as regiões celestiais.
Por que que Jesus veio? Jesus não veio para responder nossas questões. Jesus veio para nos dar vida em abundância e vida eterna. Então, o tempo todo, quando nós estamos em crises ou em circunstâncias difíceis na terra, nós temos que redirecionar o nosso foco e lembrar, mas eu não vou perder a salvação e a vida eterna. Mas a minha salvação e a vida eterna. Então, o tempo todo, Jesus redirecionava todas as pessoas que chegavam até Ele para a percepção de como as coisas estariam nas regiões celestiais. O que é redirecionar? Redirecionar é dar outro sentido, é mudar a direção, mudar o sentido. Nós somos tão imediatistas e absolutistas que às vezes a gente fala assim, também não quero mais, também não vou mais, também desisto logo. E às vezes nós precisamos só mudar a direção um pouquinho. Quantas e quantas batalhas bíblicas, e hoje, quando um caminho está truncado, há todo um planejamento na logística, se redireciona e vai por outro lado naquela batalha. Porque nós não precisamos desistir, nós não precisamos parar, nós não precisamos implodir ou explodir, mas nós podemos redirecionar. Sabe aquele alvo de oração seu que enroscou? Enroscou. Não está dando certo. Então, é hora de desistir? Não, é hora de pensar em outra coisa? Não, é hora de redirecionar. Então, peraí, como eu posso fazer isso agora de uma outra forma? O tempo todo Deus dava estratégias que redirecionavam os seus filhos para acertarem o caminho. Há um Provérbios que diz que assim como Deus muda o curso de um rio, Provérbios 21:1, se eu não me engano, assim como Deus muda o curso de um rio, Deus muda o coração de um rei. Sabe aquela situação sua que é uma causa que está na mão de alguém, que depende de uma pessoa e que não sai nem por decreto? Essa é a hora que você pega um Provérbios, acho que é o Provérbios 21:1, põe na tela, vê se é isso. Você diz, espera aí, Deus muda o curso de um rio, Deus pode mudar o coração desse rei. E aí você começa a declarar a palavra, em nome de Jesus, assim como Deus muda o curso de um rio, Deus pode mudar, é isso mesmo? Está bem, hein? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Grava um versículo desse, meu irmão. Você precisa ter isso aqui na tua tela. Você tem que ter isso decorado. Isso eu tenho decorado. Por quê? Porque é alvo das minhas constantes orações há constantes anos. O tempo todo. Você começa a profetizar no céu. Não, eu sei que está difícil. Essa causa não sai. As circunstâncias estão terríveis, humanamente falando. Mas aí você pega todo esse pacote de dificuldades que são reais e que existem. E você alivia elas, redirecionando para o céu. Queridos, tem coisas que não têm solução imediata. Tem alvos da sua oração que você já está orando por anos. Tem ou não tem? Tem coisas que a resposta não vai vir rápido. E quando a resposta não vier rápido, você vai deixar esse peso virar sobrepeso? Não. Quando você redireciona para os céus, o peso da terra fica mais leve. Eu não suporto mais os problemas em casa, mas a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então eu continuo com os problemas em casa, mas redirecionei para os céus com base em uma palavra. Eu não aguento mais ficar doente o tempo todo, meu corpo está doente, está certo. Mas a Bíblia diz que o justo não fica prostrado, que o Senhor traz bálsamo, então você redireciona a sua resposta para os céus, e aquilo começa a ficar mais leve na terra. Um provérbios desse aqui é um provérbios que você redireciona. Eu sei, aquela dívida, aquela resposta, a gente tenta ficar dando exemplos aqui na pregação, mas são inúmeras circunstâncias que acontecem com a gente, as mínimas possíveis, não é assim, gente? Tem cada detalhe na vida que se a gente for fazer uma lista de pecado, a gente fica falando aqui só daqueles pecados mais óbvios, mas não, tem circunstâncias difíceis demais na nossa vida, pequenos detalhes, e a hora que esses pequenos detalhes enroscam,
A hora que os pequenos detalhes enroscam, a gente aumenta a força contra Deus. Deus, por quê? Deus faz. Mas nós precisamos redirecionar. A sua força numa batalha espiritual não é para Deus. A sua força numa batalha espiritual tem que ser redirecionada para as trevas. Percebe? Nós vamos entrar numa campanha de jejum. O jejum, para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de ensinar, o jejum não é horizontal. Você e Deus. Em nome de Jesus, Deus vai cair. Em nome de Jesus, Deus vai vir minha resposta. Em nome de Jesus, Deus vai acontecer. O jejum é triangular. O jejum é você na sua dependência, reconhecendo a sua dependência de Deus, as promessas de Deus, a autoridade que o Senhor te conferiu, as promessas da palavra, e aí você se fortalece nos céus, e aí você ordena as trevas para soltar as suas causas. Entenda isso. Por isso que jejum sem entendimento da cruz e da ressurreição é só jejum médico. Uma vez eu tinha uma célula num shopping, e quando eu cheguei lá, as meninas tinham mandado todas as meninas das lojas jejuarem. Eu cheguei lá, tinha uma campanha no shopping, jejum. Mas estava todo mundo jejuando para Deus responder. Ninguém sabia como era o jejum. Eu falei, gente, para tudo. Aí nós tivemos uma célula de novo, aí eu expliquei. Esse jejum não é para Deus, você não passa fome para Deus, gente. O seu jejum não convence Deus. A sua fome não convence Satanás, ele não vai ter dó de você. Ah, porque esse aqui jejuou 40 dias, então eu vou liberar uma causa. Esse aqui jejuou 45 dias, eu vou liberar 2 causas. Satanás não libera maldição pelo tanto de jejum que você faz. Satanás é obrigado a soltar as suas causas pelo tanto de dependência do céu que você tem. Então agora é a hora que você jejua, não, eu estou no meu voto, porque eu estou diante de Deus, porque eu confio na palavra, porque eu recebo autoridade, porque eu sei que o Senhor é fiel, e aí você manda o seu sacrifício para o céu, vocês estão entendendo? Jejum é triangular, aí do céu você recebe força, autoridade, estratégia, sabedoria, e aí você ordena as trevas que soltem. Por isso que às vezes o diabo judia das pessoas, tem gente que a própria fé judia. Conheço pessoas que fazem jejum, depois mais jejum, faz 40 dias, depois faz mais 40 dias, depois faz mais 40 dias. Teve um dia uma mulher chegou em mim, ela estava fazendo quase o ano inteiro de jejum. E eu falei, querida, é uma direção de Deus? Não, é porque essa causa não acontece. Aí eu falei, então pera, porque você não jejua para essa causa, você jejua para colocar sua dependência nos céus. Você redireciona a sua batalha para os céus, porque Ele é meu advogado, porque Ele é meu justo juiz, porque Ele é o meu Deus forte na batalha, porque é Ele quem peleja as minhas causas. Aí você redireciona o seu sacrifício para os céus, e dos céus você direciona para as trevas. Amém, queridos? Então nós precisamos aprender, ter este entendimento como Jesus fazia. Jesus ensinava a redirecionar. Por isso que Jesus mudava a direção de quando as pessoas chegavam até Ele. Então eles chegaram na alegria. Tá, vocês estão alegres, mas lembre-se, a alegria não é por isso. Ah, porque aquela pessoa foi boa comigo. Foi boa, mas lembra, Deus moveu o coração dela. Constantemente, pais, os pais que estão aqui, constantemente ensine os seus filhos a verem a misericórdia de Deus. Porque senão a gente fica assim, ó, você tem que ver Deus, hein? Ensina eles a verem a misericórdia de Deus em tudo. Eu estou no trânsito, falo, filha, não tem vaga, mas um anjo vai aparecer e o anjo vai arrumar uma vaga para nós. Eu preciso fazer isso. Claro que eu oro e Deus sempre arruma umas vaguinhas boas para nós. Não é, gente? O anjo trabalha. Quando eu acho aquela vaga, eu falo, nossa filha, você viu como Deus foi maravilhoso? Ah, mãe, foi uma vaga. É, filha, mas se não fosse essa vaga, aí eu já, dramatizo, para que fique ali inculcado na cabeça dela cada detalhe de como Deus é maravilhoso, o tempo todo. A Bíblia manda a gente inculcar na cabeça dos nossos filhos os princípios e a graça de Deus. Sabe o que é inculcar? Inculcar não é você ficar ensinando, inculcar não é ensinar, inculcar vem de cuca mesmo, você vai colocando lá. Nos pequenos detalhes.
Olha, cortaram a árvore ali de fora e o poste está iluminando melhor. Que maravilha! Deus moveu alguém que passou, viu aquela árvore, fez a licitação lá na prefeitura e vieram e cortaram aquele galho. Gente, é uma coisa comum. Alguém passou ali e viu que aquele galho estava danificando o poste. Mas Deus está em cada detalhe. Você tem que aprender a olhar um galho de uma árvore cortado pela prefeitura e falar: nossa, que maravilhoso. Você redireciona aquilo que é comum, você faz virar belo diante da graça de Deus. Por isso que Jesus redirecionava as pessoas nas alegrias. Deus fala conosco, querido, através das nossas percepções. Esse está no livro do Bispo Robson, que eu li há poucos dias, e ele diz isso. Deus fala conosco pelos nossos sentidos, pelas nossas percepções. Então nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar sensíveis com as coisas dos céus, senão o nosso coração nos engana. Você já ouviu aquela frase assim: eu estou sentindo no meu coração de fazer tal coisa? Nós temos que cuidar. Às vezes o coração sente umas coisas esquisitas, ele nos engana. Agora, se você está alinhado com os céus, Deus consegue falar com você, sem você se confundir com a sua própria emocionalidade. Como o céu pensa? Eu sei o que eu penso, mas como o céu pensa? Eu sei como eu agiria, mas como o céu me diria para agir nesse momento? Eu estou pensando, talvez você está aqui, talvez você está no online, talvez você conhece alguém que perdeu o sentido da vida. Mas como que o céu pensa sobre a minha vida? Então, quando você redireciona, até aquilo que está muito difícil humanamente para carregar, fica mais leve. Então, tá bom, eu por mim tiraria a minha vida, mas já que o céu vê algo de bom em mim, pelos céus, eu vou manter mais um pouco. Isso tira o fundamento de uma pessoa, muitas vezes, de querer desistir da própria vida. Quando você vê que o Senhor peleja as nossas batalhas, você fala: quer saber? Então, eu não preciso deixar de viver. Eu só vou parar e deixar Deus fazer essa batalha. Pronto, ficou leve, ficou mais fácil. Redirecione para os céus. Redirecione quando vocês estiverem em conflitos. Aqui é o texto maravilhoso, João 8, versículo 7. Redirecione seus pensamentos na euforia, na alegria. Redirecione seus pensamentos nos conflitos. Olha aqui o que Jesus fez. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Preste atenção, aquela mulher estava prestes a ser apedrejada. Jesus não chegou lá e falou assim: para, não façam isso, vejam bem. Jesus não ficou tentando justificar, talvez não tivesse justificativa. Realmente, aquela mulher tinha quebrado os princípios da lei na época, mas Jesus tinha que fazer alguma coisa. O que Jesus fez? Diga assim comigo: redirecionou. O que Jesus fez? Ele falou: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus redirecionou naquele conflito, Jesus acalmou aquele conflito, sem precisar dizer uma palavra para defender aquela mulher. Jesus não precisou comprar briga, Jesus não precisou tomar partido. Quantas vezes na vida lá fora, ou você compra briga, ou você toma partido, ou você se enrola em rolo dos outros, porque você tomou um lado. Redirecione. Olha, eu não sei como é que você está sentindo, mas redirecione, coloca um mas, coloca uma vírgula e um mas nas suas frases. Redirecione, Jesus fez isso. Jesus não proibiu ninguém, Jesus redirecionou eles. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então é esse modelo que Jesus quer que a gente consiga ter cada vez mais habilidades para redirecionar nas nossas alegrias, lembrando que Ele é o Senhor que proporciona as coisas. Redirecionar os momentos de conflito, para que possamos trazer paz. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos
pacificadores. Trabalhe com esperança com as pessoas. Nós precisamos aprender a corrigir de uma forma positiva. Aprenda a corrigir de uma forma positiva. E eu não estou falando da psicologia, estou falando da forma como Jesus dizia para a pessoa, toma o teu leito e anda. Jesus dizia para a mulher, vai e não peques mais. Jesus não falava assim, tá vendo? Se você não tivesse saído com 6 maridos, você não estaria passando sede hoje. Jesus fez isso com a mulher do poço, gente. Jesus falou para ela, olha, você está vendo? Esses aqui, até esse que você tem não é seu. Vai, não peques mais. Falou com a mulher hemorrágica, falou com a mulher do poço, falou para o homem do tanque, falou para o paralítico, o tempo todo. Jesus dizia, olha, foi a tua fé que te salvou. Então nós precisamos aprender com Jesus a redirecionar as coisas da terra para o sentido do céu. Tem uns salmos, que esse eu não me lembro, mas eu usei em casa uma vez, que eu não aguentava mais corrigir meu adolescente menino, e eu corrigia, e aí um dia eu falei para ele, peguei uns salmos que dizia assim, eu não lembro que salmos é, mas ele falava assim, o coração deles maquina o mal. E eu dizia para ele assim, olha, você está vendo? Seu coração não maquina o mal. Seu coração é diferente, então você consegue não se envolver. Você consegue, porque eu já tinha tentado 1000 proibições e não funcionava. Quanto mais eu proibia, mais acontecia. Eu redirecionei, peguei aquele salmo e falei, ó, o seu coração não é como o coração deles. Percebe? Então você consegue sair dessa. Você consegue não fazer o que eles fazem. Você consegue. Quando eu comecei a empoderar o meu filho de que ele conseguia resistir àquela situação, que ele conseguiria ser melhor naquele caso, eu tive mais leveza para lidar com aquela circunstância. Então, o tempo todo, nós precisamos aprender as ferramentas de Jesus nos conflitos. Amém, queridos? Redirecione na instrução. João capítulo 6, versículo 9. Vamos ver de novo, mais um redirecionamento. Redirecione na instrução. João, capítulo 6, versículo 9. Olha só. Na multiplicação dos pães, chegaram os discípulos lá, olha só que problemão. Vamos despedir essas pessoas e mandarem irem embora. Aí Jesus veio e fez o quê? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo graça, os distribuiu. Mais acima, Jesus pergunta o que eles têm. O que Jesus fez? Redirecionou. Espera aí, a multidão está com fome. Nós estamos com um problemão aqui. Só de homens são 5.000. Não temos comida. Vocês estão mandando a gente dispensar eles. Mas, ei, vamos pensar em alguma coisa. Jesus redirecionou. O que vocês têm? Ah, a gente tem pão e peixe. Então, espera aí, organiza todo mundo, eu vou fazer a minha parte, vocês façam a parte de vocês. Jesus redirecionou na instrução. Jesus trabalhou com o futuro. Jesus trabalhou com a prospecção do futuro. Jesus não trabalhou também. Quem mandou vocês chamarem todo mundo e não estarem preparados? Jesus não trabalhou com culpa. Vocês percebem isso? Jesus não trabalhava com culpa. Jesus não trabalhava com castigo. Jesus não trabalhava com punição. Imagina você com uma multidão, 5.000 homens, imagina contando o resto, e não ter comida. Jesus falaria para eles, vocês que se virem. Quem mandou? Jesus fez o que ele tinha que fazer, depois ele se acertou com os discípulos, mas ali ele redirecionou. Vamos encontrar uma saída. O que vocês têm? Eu vou fazer a minha parte, vamos respirar e vamos redirecionar. Então Jesus foi um modelo muito tremendo de condução para as nossas vidas.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Vou te mostrar mais um agora para a gente ir lá para Paulo um pouco. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Olha lá. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Aqui quando Paulo, eu pego algum texto para você se contextualizar, mas aqui Paulo estava passando direções para o seu discípulo. E ele ainda fala anteriormente assim, olha, não pare para falar com fulano, porque aquele lá me abandonou, ele está realmente com os pensamentos estranhos, ele vai te contaminar. Segue esse caminho, pega a minha capa, traz aqui para mim. Paulo redirecionou o seu discípulo. Se você ler todo esse capítulo aqui, você vai ver Paulo redirecionando. Eu preciso dessa capa, está chegando a minha hora. Eu preciso deixar as coisas que eu agi, os pontos de contato, as coisas do meu ensino precisam ficar guardadas e protegidas porque está chegando a minha hora. As pessoas falam da capa porque Paulo tinha frio na prisão, mas não era isso, é porque ele estava à beira da morte e ele queria deixar os ensinos dele e as coisas que ele ensinava bem protegidos. Porque ele sabia que ele iria, mas a história precisava continuar. Redirecione o seu projeto de vida, o seu propósito de vida, queridos. Redirecione, não é só para hoje. Talvez você é jovem aqui e fale, eu vou orar pelos meus netos. Sou adolescente ainda, mas redirecione. Você tem uma genealogia, você tem uma história que vem depois de você. Nós temos Davi, nós temos Sansão, nós temos Moisés, vários homens que não viveram a essência de suas promessas, mas depois de mortos as promessas continuaram. Então nós precisamos redirecionar as nossas orações também, para que elas não sejam só imediatistas. Nós precisamos deixar uma poupança de oração, fundo de investimento a longo prazo. Se você tivesse R$100, onde você investiria? Pois muito bem, pegue uma parcela das suas orações e invista nesse fundo de aplicação celestial. Não, meus netos, meus bisnetos, eu não vou estar vendo, mas a terra vai estar vendo minha família continuar nos princípios, protegida, com salvação, vencendo as trevas, prosperando. Nós precisamos aprender a redirecionar a nossa força. Você reparou que quando você tem um problema, a sua força fica toda nele? Você não pode fazer mais nada na vida, porque toda a sua força está naquele problema. Enquanto eu não ver meu filho salvo, eu não faço mais nada. Não, redirecione a sua força. Todos os homens e mulheres que Deus foi abençoando, que as coisas aconteceram, estavam envolvidos, estavam trabalhando, estavam servindo a Deus. Rebeca foi encontrada porque estava alimentando os camelos, buscando água no balde lá embaixo, trazendo. Tinham muitas moças, mas a moça que foi encontrada e escolhida foi Rebeca, estava servindo, estava envolvida, cheia de problemas também, mas estava ali redirecionando a força dela, quando foi servir os camelos do servo de Abraão que chegou lá. Preste atenção, querido, tenha um pouquinho de força sua aí, que dá para ser redirecionada para as coisas boas de Deus. Servir a Deus nos faz bem. Nós precisamos de um vínculo, de uma obrigação, muitas vezes, que nos mantém conectados com um sentido de vida. E Paulo fez isso quando ele redirecionou seu discípulo. Redirecione seus pensamentos, olha só, já vamos encerrar. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Olha só, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Não é isso que acontece com você, gente? Não é isso que acontece com a gente o tempo todo? Entenda a carne aqui, não é
a carne, obras da carne. Carne é nosso movimento humano. A carne, nossa estrutura física é conduzida pelos nossos pensamentos, é conduzida pela nossa mente. Cada movimento do seu corpo, cada movimento que você faz físico, ele foi lá no seu sistema nervoso determinado antes. Você não fala assim, cérebro, agora eu vou mexer a mão, aí ele registra, ela mexeu a mão. Não funciona assim. Primeiro ele fala, vai mexer a mão, aí a gente mexe a mão. Então aqui o tempo todo a nossa vida, tanto alma, que são os nossos sentimentos, as nossas decisões, quanto o comando do nosso corpo, as nossas atitudes, lutam contra o espírito o tempo todo. Então nós precisamos aprender a redirecionar os nossos pensamentos. Aquela história do para de pensar nisso funciona, gente? Se funcionar, você me ensina. Porque nós não conseguimos parar de pensar naquilo. Então, o que você tem que fazer quando aquilo entrou num disparador que está te tirando do sério, do sentido, do rumo, fisiologicamente está trazendo problema, está te afastando de Deus, redirecione esse pensamento. Colossenses 3, versículo 2 e 5, diz para pensarmos nas coisas do alto. Sabe quando a sua cabeça não para de pensar e você está pilhado, e ali vai virar uma ansiedade, vai virar um pânico, vai virar uma depressão e você vai explodir? Redirecione seus pensamentos. Não, eu vou sair um pouco, vai lá para fora, olha uma árvore, vai olhar um programa saudável na televisão, vai ouvir um louvor, vai ler a Bíblia se você conseguir, mas não fica assim, é preciso parar de pensar nisso, preciso parar, não, pense em outra coisa. Deixa eu pensar em outra coisa. Redirecione os seus pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é lícito, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Redirecione. Às vezes nós precisamos fazer com a gente igual a gente faz com criança. A gente não distrai a criança, gente? Vamos lá que a tia vai te mostrar o bichinho. Às vezes você tem que pegar você. Falar, vai, vamos lá ver o bichinho. E vai mostrar alguma coisa para você. Você tem que fazer isso. Porque se você não fizer, quem vai fazer? Ai, queria que meu marido fizesse. Ele não sabe o que está acontecendo aí dentro. Nem o maior aparelho vai conseguir entender o que acontece. Sabe o movimento da energia que muda de um lugar para o outro, da intensidade da força ali. Mas o que é, ninguém sabe. Então você precisa redirecionar. Chacoalha a cabeça um pouquinho assim, se for preciso. Ó, fala, não, peraí, deixa eu pensar outra coisa. Porque parar de pensar naquilo não dá. Então, redirecione os seus pensamentos. O que Deus fez com Abraão? Ah, eu não posso ter filho, eu não consigo. Adiantava Deus ficar assim, para de pensar isso, Abraão. Já falei, Abraão, para de pensar. Não, o que Deus fez? Tirou ele da tenda, falou para ele, olha as estrelas dos céus, olha as areias do mar, se é que podes contar, assim será a sua descendência. Deus redirecionou os pensamentos de Abraão. Olha o que aconteceu com Moisés. Deus falou para Moisés, você vai tirar o povo do Egito, você vai lá falar com o faraó. O que Moisés disse? Eu não posso, eu sou pesado de língua. O termo que ele usava para alguma dificuldade que ele tinha. Aí Deus falou assim para Moisés, coisa da sua cabeça, vai lá. O que Deus falou para Moisés? Arão, teu irmão, vai com você e ele vai falar por você. Deus redirecionou a dificuldade. Deus não fez. O mundo hoje está ensinando que você tem que ser super-herói, que você tem que ser imbatível, que você tem que ser milionário, que você não pode ser, pensa em você, só em você, só em você. Gente, se nós vivermos o que o mundo ensina, de você só pensar em você, você vai para o espaço, porque a vida é feita de relacionamentos. E você está esperando alguma coisa do outro, e o outro está no mesmo discurso que você, pensando só em si. Então nós precisamos conseguir redirecionar as nossas vidas, nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa força, para vivermos a vontade de Deus aqui na terra como ela é no céu, para vivermos melhor nos nossos relacionamentos, para vivermos melhor as promessas de Deus. Para nos recuperarmos mais rápido ou para errarmos menos. Como? Aprendendo a redirecionar o nosso foco. E assim Deus fez com Moisés, assim Deus fez com Abrão. Muitas e muitas circunstâncias, todas as circunstâncias da palavra, o tempo todo, Jesus redirecionava. Deus redirecionava.
e trazia a percepção das coisas do céu. Imagine como o Senhor espera, como Ele vê você. Ah, hoje o culto foi sem graça. Ah, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Como que o céu vê? Ah, hoje eu dormi no culto. As mães, né? Ah, eu já nem prestei atenção porque eu fiquei no fundo na salinha com as crianças. Essa é a fase mais difícil. Para você, humanamente foi ruim, mas como que o céu vê? Não, o céu vê que pelo menos eu estava na casa de Deus. Como que o ambiente vê? Não, se eu estivesse em casa, eu estava num ambiente de estresse. Eu vim para a igreja, estressei, mas num ambiente de Deus. Mudou, redirecionou. Redirecione a sua esperança. Ixi, agora vem uma notícia de que vai ficar tudo difícil. A notícia veio, realmente pode ficar tudo mais difícil, mas eu preciso redirecionar a minha esperança. Eu preciso encontrar um caminho para que eu não caia junto com o mundo, para que eu não me desespere junto com o mundo. Então eu preciso redirecionar a minha força, redirecionar meus pensamentos, redirecionar meu julgamento. Queridos, nós julgamos constantemente, nós fazemos julgamento. Comece a redirecionar o seu julgamento. Às vezes você julga alguém. E aí, quando você julga alguém, você se coloca numa situação mais difícil. Parece que aquela pessoa está melhor, parece que aquela pessoa é mais cruel, parece que aquela pessoa é sempre mais forte que você, tem mais do que você. E às vezes não, às vezes ela também está passando dificuldades e você não sabe. Todo mundo tem problema para resolver. A vida, ela é um emaranhado, todo mundo tem que desemaranhar ela, não é diferente. Não é diferente para o médico, não é diferente. Você acha que médico não fica doente, gente? Um dia eu vi os donos da padaria que eu comprava tomando café na mesa da padaria deles. Eu falei, uai, que estranho. E o dono de um restaurante na pizzaria, o Hélio e a Marli. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui nessa pizzaria? Eles tinham um restaurante que servia almoço. Eu estranhei. Vocês percebem? Mas eles são gente, eles vão comer, eles querem sair na pizzaria, o dono da padaria precisa tomar um cafezinho. Mas a gente já logo bate e fala, uai, que estranho. Todo mundo está tentando desemaranhar a vida. Não tem vida mais fácil, tem vida menos fácil, eu falo muito isso. Porque todo mundo está tentando desemaranhar, está todo mundo. Se não é numa área, é na outra, e é na outra, é na outra. Quando você aprende a não julgar, você começa a ter mais misericórdia. Quando você tem mais misericórdia, você se aceita melhor. Jesus dizia ao Filho do Homem, não tem nem onde repousar a cabeça. E está tudo bem. Ele redirecionava, o tempo todo Jesus redirecionava as setas do maligno. O diabo está vindo com setas, você está num momento difícil, redirecione essas setas. O que aconteceu com os demônios que saíram daquela pessoa? Foram para os porcos. O que aconteceu com os porcos, gente? Foram para o abismo. Manda essas setas que você está sofrendo aí para os porcos espirituais e para o abismo. Dá para falar assim, ai, para um pouco de seta? Não dá, mas então você redireciona, em nome de Jesus. Os céus me veem como vencedor, eu estou na peleja, mas os céus me veem como vencedor. Eu estou na dificuldade, mas os céus me veem como próspero. Eu ainda estou orando pela minha família, mas os céus veem como salvos. Os céus veem. Redirecione os seus olhos para o céu. Como os céus veem, como os céus pensam, né? Não pensa, mas como será? Como pode ser? Joga para o céu. Redirecione as suas circunstâncias para o céu. E elas ficarão mais fáceis de carregar. Redirecione. Em nome de Jesus, aprenda como Jesus. Redirecione. Amém, amados? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, para que a gente possa redirecionar as nossas circunstâncias para os céus. O que Davi fez, gente, quando Golias veio? Como um cão, eu vou cortar sua cabeça. Davi ficou batendo boca com Golias. Eu não sou cão, não. Você vem me chamar de cão, não. Davi redirecionou. Davi falou, com a espada que você vem, é a espada que eu vou. E em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi. Davi redirecionou aquela batalha.
Redirecione suas guerras espirituais, redirecione as suas causas naturais, redirecione os seus julgamentos alheios, redirecione os seus autojulgamentos, redirecione as suas instruções espirituais, as suas instruções físicas, redirecione, encontre um caminho. Se um está truncado, encontre um caminho diferente, mais aberto. Gente, Deus parou. Lembra que Deus parou a terra para que Josué pudesse vencer a batalha? Moisés viu que eles estavam perdendo, chamou Arão, chamou Hur, falou: segura meu braço aqui, porque enquanto eu estou com o braço estendido, eles estão vencendo. Moisés poderia ter dito: acabou, não estou aguentando mais, meu corpo não aguenta. Moisés redirecionou. Ele falou: nos céus aquele povo só está ganhando quando eu estou com o braço estendido, então eu preciso de uma solução. Vem cá Arão, vem cá Hur, me ajuda, porque minha mão tem que ficar estendida. Eu não vou abrir mão dessa vitória, eu não vou abrir mão dessa peleja. Não sei qual é o resultado, mas a minha parte eu vou fazer. Tem a parte de Deus, tem a parte que as trevas têm que soltar, mas tem a sua parte. Quem está com a espada do Espírito nas mãos é você. Quem está com o escudo da fé nos braços é você. Quem veste o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e as sandálias da paz, é você. Você pode ter inteiro machucado, esfolado, cansado, arrependido, culpado, mas você veste sandálias espirituais de paz. Onde é que está a paz, gente? Paz não é uma vida sem problema. Sabe o que é paz? Paz é estar a contento. Paz é você estar como um fio invisível que te liga num propósito. Sabe quando o carro quebra e você deixa ele na oficina? O carro continua quebrado ou não? Mas você está na oficina. Isso é paz. Existe o problema, mas esse problema está na oficina. Paz. A gente pensa que paz é a ausência de problema. Não é. Paz é saber que Deus está no controle. Paz é saber que aquela circunstância está sob controle. Um antibiótico faz efeito na hora, não demora 48 horas. Você toma o remédio e fica em paz, mesmo estando doente. Não é? Por quê? Porque você sabe que dali 48 horas vai fazer efeito. Isso é paz. Você pode estar marchando circunstâncias difíceis na terra hoje, e elas vão continuar, e elas estão aí, elas não vão sair no pirlim-pim-pim. Então, o que você faz quando na terra está pesado? Você redireciona para a promessa do céu. E quando você erra? E quando você carrega a culpa? Romanos diz: quem nos condenará? Quem levantará a acusação? Se foi Cristo quem morreu e ressuscitou por mim. Eu não posso voltar e consertar aquele erro, mas eu posso não errar mais e me tornar uma pessoa melhor, e está tudo bem. Redirecione a sua culpa. Não fique se martirizando: fiz negócio errado a vida inteira. Redirecione a vida inteira, é para frente. Você está falando de circunstâncias do passado. Passado não é uma vida inteira. Passado é uma vida que passou. A inteira é para frente. Você está entendendo, querido? Redirecione o seu clamor para o futuro, para frente. Profetize. Profetize as coisas boas. Redirecione a sua dor para a perspectiva para frente. Redirecione a sua culpa para o perdão que Jesus Cristo traz. Redirecione as suas atitudes para ser uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram e tudo vai se fazer novo. Aí você melhora em casa, dura 2 dias, no outro dia começa tudo de novo. Já foi, faz voto de novo. Eu falei, nunca muda. Quem disse que nunca muda? Muda por 2 dias, depois volta. Muda, pastora, muda. Os filhos mudam. Parou de jogar o tênis 2 dias, depois começou a jogar de novo. Tá bom, vamos redirecionar de novo. Vai mais 2 dias, de 2 em 2, em 2 em 2, nós vamos fazer 365 dias. E vai ter metade desses que vão ter sido bons. Mas nós precisamos redirecionar, mudar a direção. Truncou a sua fé? Mude de direção das suas orações. Truncou alguma causa na sua vida natural? Mude as direções. Mas isso é humilhação. Gente, nunca é humilhação quando você precisa fazer o caminho correto.
Que mania que a gente tem de achar que tudo é humilhação. Muda de estratégia, muda de foco, muda de oração, muda a forma como você age. Vai, conserta, pede desculpa, paga logo essa conta, pede perdão. Fica com um jeito, outro jeito. Não, eu quero redirecionar. O que é? No céu fala que é para ter paz? Eu vou redirecionar, porque por mim as coisas estão pesadas. Então eu vou redirecionar para agir como o céu pensa. Era assim que Jesus dizia: alegrai-vos, porque vosso nome está rolado nos céus. Se está rolado nos céus, redirecione para lá, porque de lá vai vir a sua resposta. De lá vai vir a força. De lá vai vir o alívio. De lá vai vir a promessa. De lá vai vir a autoridade. De lá vai vir a proteção. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar. Que causas estão difíceis para os teus braços alcançarem?